Este é um vídeo de fisiologia sobre a diarreia e sua compensação metabólica. Vamos iniciar esse vídeo com a definição de diarreia. Por definição, ela é o aumento do volume das fezes, a diminuição da consistência dessas, ou aumento da aquosidade ou aumento da frequência das evacuações. Fora isso, ela pode ser classificada como osmótica, quando há presença de moléculas solúveis em água que levam à retenção de mais água. Pode ser secretória, quando há aumento da secreção de fluidos isotônicos da mucosa intestinal. Exudativa, quando há áreas inflamadas que causam secreção de substâncias como pus ou muco. Motora, quando há ressecação intestinal ou fístula endoentéricas. Fisiologicamente, a diarreia pode estar associada à acidose metabólica e à desidratação. E eu vou explicar cada uma delas nesse vídeo. Primeiro, eu vou focar na acidose metabólica. Bom, o líquido diarreico, ele apresenta alta concentração de bicarbonato, pois os líquidos secretados no trato gastrointestinal têm alto conteúdo dele, incluindo as secreções salivares, pancreáticas e intestinal. Ou seja, essa acidose vai estar associada a uma alta concentração de íons H+, e consequente diminuição do pH. Para isso, o corpo faz uma compensação metabólica. Essa compensação ela pode ser rápida, por exemplo, com o sistema tampão, que é o sistema que vai existir no nosso corpo sem necessidade de produção de nada. Um exemplo dele é o sistema de bicarbonato, que esse é bem famoso, você já está cansado de ver sobre ele. Bom, outro tipo de compensação rápida é o componente respiratório. Quando há acidose, isso faz com que aumente a pressão de CO2 no seu sangue. E, para você entender isso, é só você olhar de novo essa equação do bicarbonato do equilíbrio. Bom, voltando, quando há acidose, os seus quimiorreceptores, eles percebem isso. O aumento da acidose é percebido pelos quimiorreceptores periféricos e o aumento da pressão de CO2 pelo quimiorreceptor central. Ambos são conectados ao bulbo, que faz uma resposta para aumentar a frequência e a amplitude respiratória. Isso faz com que aumente o pH e diminua a pressão de CO2, o que causa um feedback negativo nos quimiorreceptores, parando esse estímulo. Outro tipo de compensação que pode existir é o tipo de compensação a longo prazo, que é a compensação mais lenta. Normalmente, esse tipo de compensação é a renal. A compensação renal, ela acontece pela troca de íon no túbulo do néfron. Dois exemplos que eu escolhi é o metabolismo da glutamina e a conversão de íons bicarbonatos filtrado, que é feito através do antiporte de sódio e hidrogênio e que eu vou explicar melhor no vídeo de fisiologia renal. Sendo assim, nós temos a compensação metabólica da acidose completa. Agora eu vou voltar um pouquinho para falar da desidratação. Bom, quando você tem diarreia, é normal que você tenha desidratação pela perda de líquidos. Isso faz com que diminua a sua volemia e, consequentemente, você tenha uma diminuição da sua pressão arterial. Essa diminuição ela pode ser compensada a longo e a curto prazo, igualzinho que acontecia no caso da acidose metabólica. Eu vou começar pela compensação a curto prazo, que é influenciada por 3 fatores. O primeiro é a lei de Frank-Starling, que eu já expliquei no vídeo de fisiologia do sistema cardiovascular. Se você tem dúvida, volta lá para ler. Mas basicamente eu digo que quanto menor é o volume, menor é a força de contração do meu coração. O segundo é o baroreflexo. Nesse sentido, os baroreceptores aórticos e carotídeos percebem essa diminuição da pressão arterial e informam ao bulbo, que ativa o sistema simpático e passa a produzir nora e adrenalina. Nos receptores alfas, por exemplo, dos vasos, ele causa vasoconstrição. E nos receptores beta 1 no coração, ele faz com que aumente-se a força de contração, a frequência cardíaca e o débito cardíaco. E a terceira resposta é a resposta miogênica, que acontece devido à produção de endotelina, que causa vasoconstrição. Já a longo prazo, nós temos a compensação renal. Nessa, a diminuição da pressão arterial é sentida pelas células granulares, que passam a produzir renina. A renina ela faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu vou explicar ele bem aqui por cima, mas eu vou explicar melhor no sistema de fisiologia do sistema renal. Bom, o fígado ele produz constantemente o angiotensinogênio. Com a produção da renina, esse angiotensinogênio ele é transformado em angiotensina 1. E
Com a presença da ECA, que é uma enzima conversora de angiotensina que é produzida pelo endotélio dos pulmões e dos rins, eu tenho a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela tem uma série de efeitos sobre o hipotálamo, sobre as arteríolas, sobre o bulbo e sobre o córtex da suprarrenal. No hipotálamo, ela faz um sistema que causa aumento da sede. Nas arteríolas, ela causa vasoconstrição. No bulbo, ela aumenta a resposta cardiovascular. E no córtex da suprarrenal, ela aumenta a produção da aldosterona, que aumenta a absorção de sódio. Tudo isso junto corresponde a um sistema para aumentar a nossa pressão arterial. Um outro tipo de compensação a longo prazo renal acontece devido ao aumento da osmolaridade do plasma. Esse é sentido pelos osmoreceptores hipotalâmicos e transmitido para os neurônios hipotalâmicos, que passam a aumentar a produção de vasopressina. A vasopressina, ela aumenta a concentração de aquaporina nos túbulos e isso faz com que haja reabsorção de água nos rins, também contribuindo para o aumento da volemia e restabelecimento da pressão arterial. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar que, além de desidratação e acidose metabólica, a diarreia também pode causar perdas eletrolíticas, o que pode causar hiponatremia, hipocalemia, entre outras perdas de íons. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha.